servimos e para onde vamos. É seriedade na doutrina, na adoração, no sentimento, no amor, na generosidade, na ação social, no cuidado uns com os outros. É uma igreja bíblica, assim como a igreja de Atos, no capítulo 2. Que Deus nos abençoe nossa amada igreja e possamos seguir assim esse modelo bíblico aqui, como igreja que serve ao Senhor. Amém? Que Deus assim nos abençoe com esta meditação, que fique assim para a sua devoção nesse dia abençoado, amado. Gostaria de passar alguns avisos, alguns comunicados. Não tenho a facilidade, a habilidade do querido irmão presbítero Antônio Juliano. Estou aqui substituindo aqui com muita humildade. É o servo do Senhor, que voltará assim a sua função e atribuição. Então vamos passar algumas coisas importantes, alguns avisos para a vida da igreja, para dar continuidade aos trabalhos deste dia, né, que estamos apenas começando, tá bom? Primeiramente, nossa palavra de gratidão a Deus pelos aniversariantes da nossa igreja desta semana. Que Deus abençoe esses amados irmãos com sua graça. Querido irmão, seu Edson, Deus abençoe, um grande abraço, seu Edson. Deus dê força e saúde para o irmão. Marcos, Deus abençoe a sua vida, Marcos, com graça, com a providência do Senhor na sua vida, amado. Dona Joana Oliveira, é a Dona Joaninha, né? Dona Joaninha, que Deus abençoe, Dona Joaninha, a sua vida. Dona Maria Martins, que Deus abençoe a sua vida, minha irmã, com graça, com saúde, sabedoria do Senhor. Dona Isaltina, que bênção. Deus abençoe nossa querida irmãzinha, dando saúde, força, graça ao seu coração. E abençoe a pequena Laura. Laura está crescendo, Laura, que bênção. Laura Lupac, a Laurinha, que Deus dê saúde a você, minha querida. Dona Lurdinha, também fazendo aniversário. Que Deus abençoe nossa amada irmã. Que Deus dê saúde, graça e força para ela cada vez mais. Viu, irmã Lurdinha? Um abraço também. Irmão Jefferson, diácono Jefferson, fez aniversário, Jefferson, que Deus abençoe, amado, jovem diácono, servo do Senhor, esforçado, dedicado, uma bênção, que Deus abençoe, meu irmão, a sua vida. E o presbítero Valdemar, nosso grande presbítero, líder da escola dominical, que Deus dê força, graça, saúde ao meu amado irmão, bênção na sua casa, no seu lar. Bênção. Parabéns a todos vocês, queridos irmãos aniversariantes. Que Deus multiplique anos de vida e com saúde para todos vocês. Amém? Alguns avisos, lembrando o nosso projeto social tão importante, Convida 20, que é do Ministério de Ação Social da Igreja, com a participação efetiva dos nossos diáconos. Tem sido uma bênção o trabalho deles, entregando as cestas. E em nome do Ministério de Ação Social, eu quero agradecer aos irmãos pelas ofertas das cestas básicas. Muitos têm dado assim em dinheiro, assim, depositado na conta da igreja. E nós agradecemos de coração essa generosidade. Conversando com o Jefferson essa semana, pelo menos já 20 pessoas já foram atendidas com cestas esse mês. Isso é uma bênção, que Deus continue abençoando os irmãos. Estamos alcançando famílias, ajudando nessa época tão difícil que estamos vivendo. E aqueles irmãos também que têm ofertado com alimentos, com material de limpeza, e levado na igreja nas quartas-feiras. Nós agradecemos também, porque já está ajudando muitas pessoas também. Viu? Muito obrigado, que Deus os abençoe e continue com suas ofertas. Peço que ore pela família do nosso missionário, Reverendo Ronaldo Adriano, sua esposa Fabiana, pela Bianca, pela Lara, pelo Ronaldinho. Eles estão no Chile ainda, mas se preparando para logo em breve, assim que as portas se abrirem, para ir para Nova Zelândia. Então, início... Bom dia, irmãos. Vamos agora, estávamos ouvindo aqui a abertura da Escola Dominical pelo Reverendo Francisco, a devocional que ele fez, os avisos, mas nós vamos dar continuidade à nossa aula. Muito bem, meus irmãos, a aula que nós estamos dando, ou melhor, que deveria ser dado hoje, é a aula, não é, da nossa revista, Momento Só.
é a aula da nossa revista dos estudos bíblicos, né? Infelizmente a imagem sai o inverso aí, né, na sua tela, mas na sequência hoje nós daríamos a aula de número 24, matrimônio e divórcio. No entanto, nós vamos deixar essa aula para outra semana, certo? Por quê? Porque nós não terminamos a aula de número 22 sobre os juramentos legais e os votos. Eu acho essa aula assim importantíssima para a vida devocional da igreja. Então nós vamos dar continuidade à aula de número 22 dos juramentos legais e dos votos, certo? Nós vamos terminar essa aula hoje com a graça de Deus. E então nós vamos, semana que vem, o presbítero Nivaldo ficou de dar aula, ele já deu a aula 23 para vocês, do magistrado civil, né? Através do vídeo. Ele vai dar a aula de número 25 e na outra semana eu volto para a aula de matrimônio e divórcio, certo? Então, há essa necessidade de nós terminarmos essa aula sobre os juramentos e os votos, porque é por demais importante para a nossa vida mesmo, né? A nossa vida comum, tá certo? Agradeço a presença de todos vocês aí, da Joana, do Zé Carlos, da Marizene, do Alaerte, né? Quem mais que está conosco hoje aqui? Vamos ver. A Edenise, o Nailton. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos estudar a Bíblia? Então nós vamos orar nesse instante. Vamos falar com Deus pedindo a ajuda de Deus para a aula de hoje. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo nos achegamos a Ti. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e rogamos que o Teu Santo Espírito nos instrua nessa manhã. Dá-nos sabedoria, inteligência, capacidade, ó Deus, para extrair o máximo possível de tudo que for dito, tudo que for lido, tudo que for mostrado, ó Deus, para a glória do Teu nome, para que possamos ser assim servos Teus consagrados, que procura andar nos Teus caminhos e na Tua palavra. Ó Deus, obrigado por tudo. Abençoa esse dia, abençoa todas as aulas que estão sendo da Escola Dominical, da Congregação Presbiteriana do Alvarenga, bem como da Quarta Igreja, e abençoa as nossas vidas, cada lar aqui representado. No nome santo e precioso de Jesus é que oramos. Amém. Então, irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Pega a sua Bíblia, pega a sua revista, né? Que nós vamos continuar. Nós tínhamos parado lá, mais ou menos na sessão de número 4 da lição 22 aí, que é a Confissão de Fé de Westminster que nós estamos estudando, não é? Então nós paramos na sessão já tínhamos tratado aí, para quem veio nessa aula, né, o capítulo 22 dos juramentos legais e dos votos da Confissão de Fé. E estávamos ali pela sessão de número 4, então nós vamos voltar um pouquinho nessa sessão 4 e retomar essa aula, certo? Então a sessão 4 diz assim: o juramento deve ser prestado conforme o sentido claro e óbvio das palavras. Não pode ter não pode ter nada assim enrolado, nada obscuro no juramento. Você deve saber pelo que você está jurando, sem equívoco ou restrição mental. Então a pessoa também que jura, ela não pode ter nenhuma restrição mental. Não adianta você fazer com que uma pessoa que tem alguma debilidade, alguma dificuldade para entender as coisas, fazer um juramento. Não vai valer esse juramento, certo? Não pode obrigar a pecar. O juramento não pode ser, não, eu juro que eu vou fazer uma coisa ruim, fazer um mal para uma pessoa. Esse juramento também não vale na palavra de Deus. Mas sendo prestado com referência a qualquer coisa não pecaminosa, obriga ao cumprimento. Então, se você não foi obrigado a jurar, você jurou porque quis ou por uma necessidade, e você jurou sobre uma coisa que não é pecado, então você é obrigado a cumprir isso, senão vai se tornar pecado para a sua própria vida. Correto? Então,
continuando, diz assim, que obriga ao cumprimento, mesmo com prejuízo a quem jura. Não deve ser violado, ainda que feito a hereges ou infiéis. Isso é interessante. O juramento ele deve ser cumprido não somente quando nós fazemos a uma pessoa de Deus, não somente à igreja de Deus ou aos servos de Deus, mas mesmo se nós fizermos para uma autoridade e essa autoridade for ímpia, ainda assim o juramento ele precisa ser cumprido, correto? Então diz a palavra de Deus dessa maneira. Vamos ver alguns textos. Salmo 24, Salmo 24, verso 24. Vamos lá. Salmo 24, verso também é o 24. Vamos ver o que diz aqui. Ou melhor, como Salmo 24, verso 24. Desculpem, eu já tinha até lido Salmo 24, verso 4. Perdão. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então aqui a pergunta, né, que rege esse salmo é: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo monte, o seu santo lugar? Ou seja, quem vai para o céu? Quem vai para onde Deus habita? É aquele que não jura dolosamente, aquele que não jura com falsidade no seu coração, né? Porque há pessoas que fazem juramento sabendo que não vão cumprir. E a esse juramento Deus diz que ele é proibido nós fazermos um juramento sabendo que nós não vamos cumprir. Ok? Ainda nos Salmos também, o Salmo 15, 4. Vamos lá? Volta sua Bíblia um pouquinho aí. Salmo 15, verso 4. Diz assim: o que a seus olhos tem por desprezível ou réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Então, o próprio Salmo diz que essas pessoas hão de habitar no tabernáculo de Deus, né? Ou seja, que irão para o céu. É a pessoa que ela sofre o dano, ainda que ela sofra o prejuízo para cumprir o seu voto, cumprir o seu juramento, ainda assim ela faz, porque ela entende que ela jurou diante de Deus. Deus é a testemunha. Lembram-se que na primeira parte do estudo nós falamos que o juramento ele é diante de Deus. Deus é aquele que sonda os corações, aquele que conhece a nossa vida, e ele é chamado por testemunha, né? Porque ele sabe o que está se passando dentro da sua vida, se o que você fala é verdade ou é mentira. Então Deus é o juiz, né, que é invocado nos juramentos. E dessa forma, então, nós precisamos fazer todo o nosso esforço, tudo aquilo que podemos para cumprir os nossos juramentos. Desde que ele não tenha sido feito ilegalmente, como nós dissemos, forçadamente, ou por algum ato pecaminoso, ou a alguém que não tem a capacidade de pensar. Então, tirando essas características aí, nós somos obrigados a cumprir o nosso juramento. Ainda que seja feito para o ímpio, ainda que seja feito para uma pessoa que não é crente, ele tem que ser cumprido. Deus foi chamado por testemunha na hora do juramento. Ok? Ainda em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, vamos lá? Capítulo 17, Ezequiel 17. Ezequiel 17, versos 16, um momentinho só, 16 e o 18. Deixa eu achar aqui, eu estou com uma Bíblia diferente hoje aqui, então... Ezequiel 17, o versos é o 16 e o 18, dizem assim esses versos. O 16: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança violou, sim, junto dele, no meio da Babilônia será morto. Olha o verso 18 agora. Pois desprezou o juramento, violando a aliança feita com aperto de mão, e praticou todas essas coisas, por isso não escapará. Então Deus falando que vai se vingar desse rei,
porque ele violou o juramento, ok? Então o juramento ele é para ser cumprido. É algo muito sério o juramento, né? Nós não devemos fazer juramentos de tolo, diz a Bíblia. Olha o que diz lá, o que diz aqui, né? O juramento é algo tremendamente sério. Lembram-se, não é, de Jefité, lá em Juízes 11, do 29 ao 40, ele vai estar numa guerra e ele vai fazer um juramento a Deus, que se ele vencesse aquela guerra, né, se eu não me engano, ele vai pedir para Deus, é isso mesmo, ele vai pedir para vencer a guerra. Ele diz que ele ofereceria em holocausto ao Senhor a primeira pessoa que saísse da casa dele, e é justamente a filha dele. E ele vai cumprir, apesar de tudo isso, né, apesar do seu juramento impensado, ele vai cumprir e a filha dele vai ajudar nisso. Ela vai ser entregue então ao Senhor, da forma como ele jurou. Está lá em Juízes 11, 29 a 40. Nós lemos na aula passada esse trecho. De forma que são raros os casos permitidos por Deus de alguém que tenha jurado, né, ser dispensado de cumprir seu juramento. Nós também não vamos ler esse texto, está lá em Números 30, né? E está falando a forma da pessoa ser dispensada de um juramento, que é justamente como a confissão de fé ela prevê, né? Se a pessoa foi forçada, se a pessoa de alguma forma ela foi iludida naquele juramento, né? Então só assim mesmo que não pode ser cumprido esse juramento. Fora isso, o juramento ele precisa ser cumprido. Mas nos adverte a palavra que aquele que vota deve cumprir o que votou, mesmo que para tal sofra prejuízo. Nós lemos lá em Salmo 15:4, né? Ainda que sofra dano, né? Aquele que sofre o dano, que cumpre sofrendo dano, né? Tomando prejuízo. Já o que não cumpre, seu voto é tido por tolo, né? Vamos ver esse último versículo para a gente fazer um link já para o próximo ponto. Eclesiastes 5, versos 4 e 5. Vamos lá. Eclesiastes 5, versos 4 e 5. Diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então, é muito sério essa questão de voto, né? Quando nós fazemos um voto. E nós vemos também nas aulas passadas que o voto ele pode ser encontrado em diversas partes do culto, né? Quando no batismo, né? Na pública profissão de fé, na ordenação de um oficial na casa de Deus. Então são juramentos que são feitos, né? E sendo casos realmente necessários e sérios, esse juramento pode ser quebrado. Mas fora isso, o juramento ele não pode ser quebrado, ok? Então não faça juramento de tolo, né? É melhor que não jure do que jurar e não cumprir. É isso que diz a palavra de Deus. Nós temos que, né, antes de assinar um contrato, isso se estende, né, para a nossa vida. Antes de você dar a sua palavra, antes de você se comprometer, né? Quantas vezes nós vemos pessoas que dão o seu nome para participar de alguma coisa, né, toda entusiasmada e de repente ali largam no meio do caminho, né? É óbvio que aí não é necessariamente um juramento, mas ainda assim é uma extensão disso, né? Então, quando nós dermos a nossa palavra, quando nós fizermos parte, dar o nome de fazer parte de alguma coisa, a gente tem que ir até o final, certo? Deus nos ajudará, mas é necessário agir assim, né? Seja a tua palavra sim, sim ou não, não, diz a palavra de Deus. O que passar disso vem do diabo, né? Não é de Deus. Então aqui, continuando o nosso estudo, nós vamos dizer assim: Jesus vai muito além do juramento, né? Vamos abrir nossa Bíblia, eu gosto muito desse texto. Mateus capítulo 5, verso 33 a 37. Vamos lá. Mateus 5,
do 33 ao 37. Inclusive, o título é Dos Juramentos. Diz assim: também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os seus juramentos. É interessante que o juramento ele sempre é para o Senhor. Por quê? Nós explicamos lá no início. Nós chamamos Deus por testemunha. Então, em última instância, nós estamos não jurando às pessoas simplesmente, mas nós estamos jurando a Deus que aquilo que nós estamos prometendo é verdade. Não é um juramento doloso, onde nós pensamos em falsificar, em não cumprir. Ok? Então, o juramento é sempre a Deus. E Jesus Cristo vai dizer isso então. Também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falsamente, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então Jesus fala assim que, olha, não é preciso ficar fazendo juramento. É necessário apenas falar a verdade. Fale a verdade, né? Se for verdade, fale sim, é verdade. Se não for verdade, diga não, não é verdade. Então, nós devemos até mesmo assim evitar os juramentos, não é? Para que a gente não caia em contradição, né? Principalmente aquelas pessoas inconstantes, né? Às vezes na hora do empolgamento faz um juramento, né? Dá um passo importante na vida, sabendo que não vai cumprir. Então, tem que tomar cuidado. E o que o judeu ele acabava fazendo, né? O judeu ele acabava jurando pelo céu, jurando pela terra, para não jurar por Deus, não jurar pelo Senhor, porque ele achava que jurando por essas coisas ele podia burlar o juramento. Eu não jurei por Deus, eu jurei pelo céu, que é onde Deus mora. Eu jurei pela terra, que é o estrado dos pés do Senhor. Eu jurei pela minha cabeça, eu estou pondo a minha cabeça em prêmio. Mas não existe isso. A Bíblia diz que isso é pecado. Todo juramento é pelo Senhor. Todo juramento, nós estamos chamando Deus como testemunha de que o que nós estamos falando é verdade, ou do que o que nós estamos testemunhando é verdade. Ok? Então, tome cuidado antes de jurar, porque os judeus juravam dolosamente. Jurava com o intuito de quebrar aquele juramento e, se quebrar, não ser amaldiçoado pela maldição da palavra de Deus, não é? Porque lembram-se que nós acabamos de ler o texto de Deus falando que ia eliminar tal juiz porque ele não cumpriu o juramento, não é? Então é exatamente isso, né? A Deus nós não podemos enganar, ok? Jesus não condena o juramento, mas condena a prática de driblar a exigência de cumprir os juramentos, né? Para todo judeu, o nome de Deus não podia ser tomado falsamente, né? Não podia usar o nome de Deus em vão, né? E para driblar essa exigência de ter que obrigatoriamente cumprir o juramento em nome de Deus, que era invocado como testemunha, o judeu acabava jurando, né? Ele acabava, para driblar isso, ele acabava relacionando o seu juramento a lugares onde supostamente Deus estava, que era o céu, era a terra, né? Era esses lugares aí, né? Então eles juravam pelo céu, pela terra, por Jerusalém, pelo templo, pelo altar. Eles faziam esse tipo de juramento. Mas veja você, vamos abrir lá em Levíticos 19, 12. Vamos lá. Levíticos. Vamos lá. Levíticos 19, eu disse, né? Levíticos 19. Eu estou com a Bíblia de Genebra, as folhas são bem fininhas, então elas são difíceis de você
achar logo de início como a tradicional. Vamos lá. Levítico 19, 12 diz assim. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Então, agora Números 32. Números 32, vamos lá. Um livro à frente aí. Diz assim: quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu, fará, diz aí o texto. E por último, Deuteronômio 23, 21. Vamos lá. Deuteronômio 23. Então estava na lei, né? Essa questão de jurar. Então o judeu espertinho lá, ele queria burlar essa lei, porque ele sabia que ele podia ser amaldiçoado se ele não cumprisse o juramento. Então ele começou a inventar. Eu juro por Jerusalém, que é o lugar, a cidade do rei, ou a cidade de Deus, enfim. Olha lá, Deuteronômio 23, 21. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá o quê? Pecado. Certo? Então, o judeu, ele morria, se pelava de medo, vamos dizer assim, de jurar e não cumprir. Então, o que eu posso fazer? Vou começar a jurar por coisas próximas a Deus. Não juro por Deus, mas eu juro por Jerusalém. Não juro por Deus, mas eu juro pelo altar. Não juro por Deus, mas eu juro por tal coisa. Então, Jesus não estava impedindo que ele jurasse. Desde que o juramento ele seja uma coisa séria e necessária, a Bíblia permite o juramento. Mas sabendo que todo juramento que nós fazemos sério, né, nós estamos invocando Deus por testemunha. E por isso, então, é necessário que cumpramos esses juramentos. Não é? Porque senão nós estamos aí quebrando o mandamento de Deus e nós vamos sofrer as punições previstas na lei. Veja também Mateus, agora no Novo Testamento, Mateus 23, do 16 ao 19. Mateus 23, do 16 ao 19. Vamos lá. Abra sua Bíblia. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus. Né? Os escribas eram os doutores da lei, né? E os fariseus eram os religiosos da época lá. E diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, né? Porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Olha só como é sério a coisa aqui, né? Do que vós. Esse é o 15, né? Vamos ler o 16 agora. Ai de vós, guias cegos que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isto é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que o trono está sentado. Eles achavam que burlavam a lei, né? Falando apenas essas coisas. E Jesus está mostrando que quando eles faziam isso, eles estavam se enganando. Né? Porque se a intenção deles era enganar as pessoas ou enganar a Deus, eles não estavam enganando coisa nenhuma. Jesus dizia assim que o juramento deles estava sendo válido, sim, né? Porque quem jurava pelo altar, jurava também pelo que estava em cima do altar. Da mesma forma, se eles estavam jurando pelo céu, achando que não estava jurando pelo Senhor, eles estavam enganados.
porque jurando pelo céu, o céu é a habitação onde o Senhor está, e portanto também estavam orando em nome do Senhor e estavam obrigados a cumprir aquilo que eles estavam jurando, não é? Mas isso às vezes acontece também conosco, porque nós não temos conhecimento, não é, da palavra de Deus. Então, saiba de uma coisa, toda vez que você faz um juramento, você está invocando o Senhor como testemunho. E você, então, é obrigado a cumprir. Não é? Você só não é obrigado a cumprir quando esse juramento ele foi feito sobre coação, né? Sobre algo que é pecado, você foi forçado a fazer essa oração. Então veja lá, não é? Que você, lá em Números 30, lá, os casos em que você jurou e você pode quebrar esse juramento. É só em casos ali semelhantes àqueles, ok? Então, esses mandamentos eram pronunciados com a intenção de serem violados, esses mandamentos dos judeus aí que oravam por Jerusalém, pelo altar, pelo céu, enfim. Um mandamento que não fosse invocado o nome de Deus poderia ser descumprido, pensavam os escribas e fariseus. Por isso que Jesus chama ele de hipócritas. A palavra hipócrita é uma palavra envolvida com teatro, né? É uma apresentação, estão forjando ali algo. Então, por isso Jesus os chama de hipócritas, escribas e fariseus. No entanto, para Jesus, todo mandamento deve ser cumprido, pois Deus é invocado de qualquer maneira. Jesus não condena o juramento em si, mas o uso abusivo do juramento. Para Jesus, nossa palavra tem que estar comprometida com a verdade e honestidade. Então, nós vemos lá no verso 37, Jesus dizendo, seja a tua palavra sim, sim, ou não, não. O que passar disso é o quê? É de procedência maligna, do diabo, né? Então, nós temos que falar a verdade. Esse é o nosso comprometimento. Isto basta, certo? Vamos lá para a seção 5 da Confissão de Fé. Diz assim, o voto é da mesma natureza que o juramento promissório. Deve ser feito com o mesmo cuidado religioso e cumprido com igual fidelidade. Há uma pequena diferença entre voto e juramento, né? Mas os dois são da mesma natureza e os dois são sérios, são coisas sérias que devem ser cumpridas, não é isso? Veja Isaías 19, 21. Vamos lá? Antigo Testamento, profeta Isaías, capítulo 19. O verso é o 21. Isaías 19, 21. Vamos lá. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e oferta de manjares, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. Não é? Então, o voto é um autocomprometimento. Eu estou fazendo um voto de cumprir algo a Deus. Aí não é uma necessidade de você provar a verdade para alguém. É um compromisso que você está assumindo com Deus. Então essa é a diferença do voto e do juramento. O juramento você está jurando ali para trazer a verdade. Você está chamando Deus por testemunha. Tem uma parte dizendo o contrário e você dizendo né, a verdade. Então aí há o juramento. Eu juro que eu estou falando a verdade, mas o voto não. O voto é um autocomprometimento. Eu vou fazer um voto a Deus que eu vou ler a Bíblia. Eu vou fazer um voto a Deus que eu não tomo mais álcool, né? Nada que tenha álcool. Então são compromissos entre você e Deus, o voto, certo? Então, o voto ele também precisa ser cumprido. Veja Eclesiastes capítulo 5, nós já lemos esse? Nós já falamos de Eclesiastes, né? Que Deus não aceita, portanto, o voto de tolos. Mas então vamos ver Salmo 66. Salmo 66, vamos lá. Volta um pouquinho sua Bíblia aí. Salmo 66, versos 13 e 14, irmãos.
Olha o que diz. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Olha só, né, o salmista dizendo que fez voto a Deus, né? Senhor, se o Senhor me dar tal livramento, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me curar, eu vou cumprir. É muito parecido com a promessa que nós vemos no catolicismo, né? O catolicismo, ele fala muito de promessa aos santos, mas no nosso caso é uma promessa feita a Deus, é um voto feito a Deus, e esses votos devem ser cumpridos também, ok? Nós não podemos brincar com isso. Então vamos à seção 6 da Confissão de Fé. Diz assim, seção 6 da Confissão de Fé. O voto não deve ser feito a criatura alguma. Você não deve votar a ninguém, mas somente a Deus, diz aqui. O voto não deve ser feito a criatura alguma, mas somente a Deus, para que seja aceitável. Deve ser feito voluntariamente, com fé e consciência de dever, em reconhecimento de misericórdias recebidas ou para obter o que desejamos. É aquilo que eu falei, né? Semelhante à promessa. Pelo voto, obrigamo-nos mais restritamente aos deveres necessários ou a outras coisas, até onde ou quando elas conduzirem a esses deveres. Ok? É o que diz a nossa confissão de fé. Salmo 76, verso 11. Vamos lá. Salmo 76, verso de número 11. Olha o que diz aí. Fazei votos e pagai-os ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido. Ok? Então aí uma exortação a cumprir, né, aquilo que votamos a Deus. Deuteronômio 23, verso 21. Vamos lá. Deuteronômio 23, verso 21 e 23. Diz assim: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Nós já até lemos esse versículo, o 23 agora. O que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus o que falaste com a tua boca. Então, o voto é uma coisa livre, você não é obrigado a fazer. Você faz porque você está passando por um momento difícil e você crê que fazendo isso você vai receber uma graça especial de Deus, certo? Então, esse é o voto. Pode ser feito? Pode ser feito, mas com essas qualidades, tem que ser cumprido ao Senhor. Não vote aquilo que você não vai fazer para Deus, porque aí vai se tornar, o seu segundo estado pode até se tornar pior que o primeiro estado, certo? E por último aí o Salmo 50, 14, vamos lá para o Salmo. Salmo 50, Salmo 50, verso 14, irmãos, vamos lá. Já achei aqui, diz assim: oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. E ele continua dizendo: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Então essa glorificação seria exatamente o cumprimento do voto que você fez a Deus, certo? Então, voto é coisa séria, meus queridos alunos aí da escola dominical. Então aqui um pouco diferente é o voto. O voto é uma promessa feita a Deus, nós falamos aqui. No juramento, as partes são pessoas e Deus é invocado como testemunha. No voto, Deus é a parte a quem se faz a promessa. Nada constrange o fiel a fazer o voto. Livremente ele faz a decisão de votar tal coisa ou tal pessoa, né? Como no caso que nós vimos lá de Jefité, em Juízes. Então, veja só, Gênesis 28, 20. Vamos lá em Gênesis. Gênesis 28.
Gênesis 28, verso de número 20 em diante. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Diz assim: fez também Jacó um voto, Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então percebam, ele fez 3 promessas a Deus, né? Pedindo que Deus fosse com ele no caminho, que ele pudesse voltar em paz, né? Essa foi o pedido de Jacó, o voto que Jacó fez com Deus. E Deus cumpriu a sua parte para com Jacó, né? E o que ele prometeu, né? Ele prometeu ter Deus como único Deus da sua vida. Ele prometeu levantar uma casa para Deus. Ele prometeu levantar uma casa para Deus. Ele levantou uma coluna, né? E prometeu dar o dízimo de tudo quanto Deus lhe desse, ele daria o dízimo. Então, 3 promessas. E ele cumpriu, né? Porque as promessas, elas têm que ser cumpridas de fato. Porque nós fazemos a Deus, ok? A Deus. Ainda 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 1, verso 11. Né? O voto de Ana, lembram-se o voto de Ana? 1 Samuel 1, 11. O que é que diz aí? Nós conhecemos a história de Ana, né? E de Samuel. Diz assim: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela queria um descendente, né? Não era só uma questão de filho, é porque naquela época a descendência era muito importante. Se a pessoa não tivesse um descendente, a família dela acabava ali, não ia ter, né? Não ia ter continuação a sua família. Então ela pediu para o Senhor um descendente homem, e Deus mandou Samuel. Ela engravidou, né, do seu esposo, e ela prometeu Samuel, e depois ela entregou, ela cumpriu o voto, ela entregou Samuel, e Samuel virou um sacerdote ali no templo, na casa do Senhor. Ela cumpriu, Ana cumpriu o seu voto. Então é importante, irmãos, o cumprimento do voto é algo imprescindível. Vamos ver ainda Números 21:1. Vamos lá. Volta um pouco sua Bíblia aí. Números, capítulo 21, verso 1. O que é que diz? Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho do Atarim, pelejou contra Israel e levou algum deles cativos. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. O verso 2. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares esse povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhes entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades. E aquele lugar se chamou Orma. Ok? Orma. Então os israelitas aí cumpriram a promessa que fizeram a Deus, porque ficaram com medo daquele rei. Não é verdade? Então, porém, tanto quanto o juramento, o voto é igualmente uma decisão muito séria, certo? Então, veja aí, é uma decisão séria. Pois não há volta, não tem como voltar, né? Quando a gente jura alguma coisa, não tem como voltar. Eu quero ler 2 textos, né? Juízes 11:35 eu não vou ler, mas eu quero citar para vocês, se vocês quiserem ler depois aí. Eu quero ler Provérbios 20,
25, vamos ler lá, Provérbios 20, 25, depois Atos 4 em diante. Então, primeiro Provérbios 20, 25, vamos lá. Provérbios 20, verso 25. Laço é para o homem o dizer precipitadamente, é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Olha lá, hein? Então, voto é coisa séria. Você não pode fazer voto precipitadamente. Eu vou fazer isso, pensa antes de fazer o voto a Deus, porque voto a Deus é coisa séria. Você que me está ouvindo aí, fez um voto ao Senhor, não tarde em cumpri-lo, porque o Senhor vai exigir, diz a palavra de Deus. Tá? O outro texto que eu quero ler é lá no Novo Testamento, Atos 4, do 34 em diante. Vamos ver? É um texto bem conhecido de todos vocês, né? Foi no início da igreja primitiva, né? A comunidade estava toda unida assim, né? E o pessoal estava votando a Deus, fazendo votos ao Senhor. Olha aí, Atos 4, 34 em diante, diz assim: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-os, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, né, aí deu o exemplo de Barnabé como um exemplo certo e vai dar um exemplo errado agora. Por isso tem essa palavra entretanto, capítulo 5, verso 1. Certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentasse no coração esse desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Até aí somente. E nós vamos ver que vai acontecer o mesmo com a Safira também, a esposa de Ananias. Por quê? Porque dá a entender no texto que eles haviam votado a Deus, eles haviam feito uma promessa a Deus. Olha, Senhor, eu vou vender tal coisa e vou te dar. Nós não sabemos a razão, o motivo porque eles fizeram o voto, mas fizeram aquele voto e deveriam ter cumprido. Mas o que acontece? Depois que ele vende aquela propriedade, ele fala, não, aqui é muito dinheiro, né? E retém uma parte. E chega para Pedro, lá que é o líder da igreja na época, e entrega e diz assim, não, aqui está a parte, aqui está o dinheiro da venda do tal imóvel que eu votei a Deus. E o Espírito Santo falou ao coração de Pedro, revelou, né, que aquilo era apenas uma parte, ele tinha mentido. Então, Deus cobrou isso, né? O juramento, o voto é uma decisão muito séria, né? Não tem volta, não tem volta. Então, para que se tornasse exemplo na comunidade, foi ceifada a sua vida, a vida de Ananias e a vida de Safira também, porque eles mentiram ao Espírito Santo. Ok? Então, nós vemos aí seriamente que há da mesma forma que o voto e o juramento ele está relacionado às bênçãos de Deus, quando nós falamos a verdade e cumprimos, ele também está relacionado à maldição na Bíblia, né? Quando nós não cumprimos o voto a Deus, quando fazemos o voto e não cumprimos a Deus. Então, isso é coisa séria, irmãos. Quando nós prometemos, seja o dízimo, seja uma oferta, seja o que for, devemos fazer o máximo, né, para, com toda diligência, cumprir aquilo que votamos a Deus, porque o voto é coisa séria, né, como o juramento também. Vamos lá. Para encerrar aqui a seção 7 da Confissão de Fé. Diz assim. É para encerrar mesmo, viu? Tem só mais um comentáriozinho depois e uns versículos para ler. Ninguém
ninguém deve prometer fazer coisa alguma que seja proibida na palavra de Deus. Esse voto não devemos nos submeter a ele. Vou ler novamente. Ninguém deve prometer fazer alguma coisa alguma que seja proibida na palavra de Deus, ou que embarace o cumprimento de qualquer dever nela ordenado, nem o que não está em seu poder cumprir, e para cuja execução não tenha promessa ou poder de Deus. Então, né, você só pode prometer aquilo que está dentro do seu alcance. Né? Por isso, os votos monásticos que os papistas fazem do celibato perpétuo, pobreza voluntária e obediência regular, em vez de serem graus de maior perfeição, não passam de laços supersticiosos e iníquos, com os quais nenhum cristão deve embaraçar-se. Então, aqui, né, está a confissão de fé, de certa maneira, sempre se colocou em oposição contra a Igreja Católica, contra os dogmas católicos, né? Contra o papismo, como diz claramente aqui. Então é isso que nós vamos ver aqui na confissão de fé, que muitas vezes as pessoas, por causa principalmente nós brasileiros, que muitos de nós protestantes somos procedentes do catolicismo, pode ser que façamos ou sejamos levados a fazer um voto temerário, um voto que não é aceito na palavra de Deus. Tome cuidado, né? Nós não podemos fazer voto de coisas proibidas pela palavra de Deus. E aqui eles colocam o celibato perpétuo, pobreza voluntária, né? E mesmo porque esses votos no catolicismo estão voltados à salvação. E nós sabemos que a salvação não é por obras, e sim pela graça de Deus e pela fé, mediante a fé em Jesus Cristo. Então, não tem sentido fazermos assim, eu vou dar tudo o que eu tenho, eu vou ser pobre para alcançar a salvação, como existe, né, nos dogmas da Igreja Católica. Eu vou ser a noiva de Cristo, como as freiras fazem, né, que é um celibatário também, o celibatário feminino, e os padres fazem, também não casam. Mas o que acontece? Eles se forçam a uma natureza, né, que Deus não proveu em nós somos feitos para casar. Disse Deus lá em Gênesis, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, existe dom celibatário? Existe. Existem pessoas que não pensam em casar, nunca pensaram em casar, mas é dons específicos. Isso não pode ser uma violência contra a natureza do homem ou da mulher. Nós somos feitos para vivermos em sociedade, vivermos juntos, né? Diz a palavra de Deus. Então a confissão de fé trata isso como um voto temerário, católico e prejudicial. A esses votos nós não devemos fazer. Né? Eu não vou casar para agradar a Deus. Não é um tipo de voto que deve ser feito. Né? A não ser que você tenha o dom do celibatário, você não sinta falta, né? Mas isso tem que ser levado muito a sério. Tá certo? Porque uma vez feito o voto, não podemos desfazer. Vamos ver alguns textos aí da confissão de fé. Atos 23, 12. Estamos terminando aí. Vamos ler apenas mais alguns textos e já vamos concluir. Atos 23, verso 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Olha que juramento horrível. Não pode ter esse tipo de juramento. Né? Então aqui é um exemplo do que nós não devemos fazer e não devemos jurar. Jurar para matar uma pessoa? Então, vejam, os judeus queriam matar a Paulo porque Paulo pregava Jesus Cristo. Então esse tipo de juramento não deve haver. Marcos 6, 26. Vamos lá. Marcos capítulo 6, verso de número 26, eu disse, né? Então vamos lá, diz assim: entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. A morte de João Batista.
Então, outro rei que jurou erradamente. Como é que você vai jurar tirar a vida de uma pessoa para satisfazer outra? No caso aqui, Herodias, né? A sua enteada. Então, não tem cabimento fazermos juramentos que vão contra a palavra de Deus, tá? 1 Coríntios 2,9, vamos lá. 1 Coríntios 2 e o verso é 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é esse versículo. Eu não sei porque está aqui na confissão de fé, direto na confissão de fé. Deve ser erro aí mesmo da impressão. É isso mesmo. Vamos ver se é 2 Coríntios? Pode ser 2 Coríntios. Pode ser um erro de impressão, porque eu estou pegando direto da confissão, tá? Pode ser 2 Coríntios 2, verso 9. Pode ser um erro de impressão. Não. Vamos eu até tirar esse texto daqui, para depois poder pesquisá-lo melhor, tá bom? Os irmãos perdoem aí. Efésios 4, 28. Vamos lá? Efésios 4, 28. Diz assim: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Então, são os votos, né, relacionados a esse tipo de coisa, a pobreza. Então, pelo contrário, nós temos que trabalhar para ajudar as pessoas, né? Ganhar o nosso dinheiro para ajudar, e não simplesmente querer ser pobre para alcançar a salvação. Então, nós estamos vendo aqui alguns textos que estão vindo contra aqueles votos monásticos, aqueles votos católicos que os padres faziam, que os bispos da igreja faziam, né? Então, vamos ver mais um texto aqui. 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. 1 Tessalonicenses 4, verso 11 e 12. Diz assim: e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Então, pelo contrário, você tem que trabalhar para poder se sustentar e para poder dar o testemunho, né? E não viver uma vida, né? Dentro do evangelicalismo, do protestantismo, também tem aquelas pessoas que fazem a espécie de um voto de pobreza. Agora eu sou do Senhor, eu vou viver pela fé, né? Nos anos 90, início do ano 2000, tinha muitas pessoas que pensavam disso, que viver pela fé era deixar de trabalhar, ter uma vida simples, ser sustentado pela igreja, né? Então, tome cuidado com esse tipo de pensamento. Não é isso, né? Não é esse voto que Deus quer de você. Pelo contrário, Deus te dá, peça saúde a Deus, peça um bom emprego a Deus, para que você tenha com que sustentar e até sustentar a obra de Deus e ajudar o próximo. É isso que a Bíblia diz, tá? 1 Coríntios 7, 23, para a gente encerrar os textos aqui. É o último texto dessa manhã. 1 Coríntios 7, 23. Talvez aquele texto que nós falamos em 1 Coríntios lá seja até nessa área aí que eu não peguei na hora, não captei. 1 Coríntios 7, 23 diz assim: por preço fosse comprado, não vos tornei escravo dos homens. Né? Nesse sentido, o dogma, né? Alguns dogmas católicos não tem base bíblica, é muito mais coisas pessoais de homens, né? De pessoas, né? Então, o apóstolo Paulo claramente ele adverte para as pessoas não se tornarem escravos de homens, não é?
tome cuidado com isso, para o que você não está prometendo a Deus seja algo mais humano, mais carnal do que propriamente espiritual. Tome cuidado com isso. Um voto não pode obrigar a fazer o que é ilícito ou impossível, nem pode continuar a obrigar nos casos em que continua, né, a observância, o pagamento do voto é inconsistente com as coisas espirituais da palavra de Deus. Tome cuidado com isso, né? Você não pode fazer um voto ilícito, né? Nem que ele te obrigue a fazer uma coisa errada, e muito menos que ele, né, que ele não cumpra os interesses da palavra de Deus, e não humano, não carnal. Porquanto é indubitável que Deus não quer assim. A palavra de Deus não autoriza para isso. E uma promessa não pode obrigar quanto a parte quem é feita não deseja mantê-la. Então faça uma promessa por você mesmo e por aquilo que você conhece da palavra de Deus. Não jure pelo outro. Não inclua na sua promessa algo que outra pessoa vai cumprir por você, porque pode ser que ela não cumpra. E aí Deus vai requerer de você mesmo. Certo, irmãos? Que Deus abençoe sua vida, que Deus te faça uma pessoa séria e que você fale a verdade. Se é verdade, diga sim, é verdade. Se não é verdade, diga não é verdade. O juramento, ele tem o seu aspecto legal e o seu momento de fazer isso corretamente. Porém, são momentos sérios, onde nós temos o intuito de cumprir. Precisa ser bem avaliado, bem pensado e, portanto, deve ser cumprido. Porque Deus não vai ter por justo, não é? Aquele que fizer juramento de tolo, não pretendendo não cumprir a Deus. Tá certo, meus irmãos? Então, que Deus abençoe sua vida e que você cumpra os votos que você fez a Deus ou o juramento que você fez a Deus, tenham sido todos eles verdade em sua vida. Que Deus abençoe. Até a próxima. Então, na próxima aula, como eu disse, o nosso irmão Nivaldo vai trazer a lição de número 25, a igreja. É essa lição aqui, 25, a igreja. E na outra semana, né, eu voltarei na lição 24, matrimônio e divórcio. Então prepare-se aí também que nós vamos trazer esse assunto aqui, não vamos pular da nossa confissão não. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado a todos os irmãos aí. Se houver qualquer dúvida, coloque nos comentários e a gente vai procurar entrar em contato e abordar e procurar sanar essa dúvida. Um abraço a todos, uma boa manhã, até a noite com o culto da noite, se Deus quiser.